O São Paulo voltou a encarar o Flamengo pelo Brasileirão e obteve um resultado doloroso. Em pleno Morumbi, a equipe foi dominada e acabou sendo goleado por 4-0. O placar negativo se contrapõe ao retrospecto recente desse confronto. Afinal, o São Paulo chegou a ficar 9 jogos consecutivos sem perder para o Flamengo. A sequência ocorreu entre outubro de 2017 e fevereiro de 2021. No total, o São Paulo conquistou 6 vitórias e 3 empates nesse recorte, marcando 17 gols e sofrendo 6. No entanto, os cariocas deram fim à série nessa temporada com a goleada por 5-1 no Maracanã. Mesmo longe de viver seus grandes momentos de glória, o time de São Paulo conseguiu complicar a vida de um Flamengo em ascensão nos últimos anos e até mesmo tirá-lo de grandes competições como aconteceu na Copa do Brasil no ano passado. Porém, nessa temporada, o Flamengo demonstrou superioridade e aplicou 9-1 no São Paulo, considerando as 2 partidas mais recentes. Depois da goleada no último domingo, o time de Ceni precisará recuperar as forças para encarar outro rival que ficou alguns jogos sem vencer o São Paulo recentemente. A equipe encara o Palmeiras na quarta-feira no Allianz Parque. A derrota do São Paulo para o Flamengo por 4-0 no Morumbi marcou a estreia de Gabriel Neves como titular da equipe. Contratado com expectativas do Nacional do Uruguai, ele tinha 6 jogos pelo São Paulo, mas todos entrando no segundo tempo. Diante do Flamengo, Gabriel foi escalado para compor o meio de campo, juntamente com Lisieiro e Igor Gomes. Apesar da goleada, o uruguaio mostrou bons números. De acordo com o Futestars, ele foi o terceiro jogador com mais passes no São Paulo, com 32, sendo 2 errados. Além disso, Gabriel só não teve mais desarmes na partida que o zagueiro Miranda. O uruguaio realizou 2, um a menos que o zagueiro. Ele foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo para a entrada do zagueiro Bruno Alves. Para a partida contra o Palmeiras, Rogério Ceni terá a volta de Wellington, Nestor e Gabriel Sara. Com a volta dos meio-campistas, a permanência de Gabriel Neves no time titular é incerta. Jogadores e membros da Comissão Técnica do São Paulo se reuniram nesta terça-feira com integrantes da principal organizada ligada ao São Paulo. A Independente selecionou 10 integrantes para entrar no Esteira Barra Funda e se reunir com o grupo. Segundo a torcida, todos fizeram os exames do coronavírus. Os membros da organizada pediram a presença dos jogadores Miranda, Reinaldo, Luciano, Thiago Volpe e Bruno Alves. O coordenador de futebol, Muricy Ramalho, foi o representante da diretoria, enquanto Rogério Ceni falou em nome da comissão técnica. Os torcedores entraram no CT e ficaram cerca de 1h30 na reunião. Na saída, eles não quiseram falar com a imprensa sobre os pontos que foram discutidos. O São Paulo vive grande crise e corre o risco de ser rebaixado no Brasileirão. O momento foi agravado depois da goleada em casa por 4-0 para o Flamengo no último domingo, diante de mais de 40 mil pessoas. A goleada de 4-0 sofrida pelo São Paulo diante do Flamengo no último domingo indignou o ex-jogador Cicinho. O antigo lateral de São Paulo criticou a atuação do time e disse que os jogadores são incompetentes e afirmou que está com medo da Série B. O tamanho da responsabilidade desses jogadores de entrarem em um jogo com mais de 50 mil pessoas no estádio dormindo. Não adianta culpar a diretoria, técnico. O Rogério está aí, está tentando dar o máximo. Teve parcela de culpa? Sim. Diretoria tem parcela de culpa, sim, mas os jogadores que entraram em campo estão sendo incompetentes. Estão jogando contra o Flamengo, tem que entrar com sangue nos olhos. Eu estou ficando com medo da Série B. Vocês estão vestindo a camisa de São Paulo, pelo amor de Deus. Olho para o Miranda correndo, dá dó dele, porque os jogadores não reagem, estão dormindo. Os culpados são os jogadores, não adianta culpar a diretoria e nem o técnico, disse Cicinho. Por fim, o ex-lateral mencionou alguns jogadores que deveria seguir no time. Os jogadores estão devendo, tirando o Volpe, o Miranda, Rigoni, Luciano e o Gabriel Sara. O resto coloca dentro de um carro e troca. Finalizou Cicinho.